Olá, querido aluno, tudo bem? Estamos aqui hoje para dar continuidade às alterações trazidas pela Reforma Trabalhista, Lei 13.467 de 2017, que trouxeram impactos para a vida de todos nós. Abordaremos hoje temas como jornada de trabalho e banco de horas, jornada de trabalho em tempo parcial e intervalo intra-jornada. Vamos lá? Iniciaremos com o tema jornada de trabalho e banco de horas. Bem, a Constituição Federal, no seu artigo 7º, estabelece uma jornada normal máxima que seja 8 horas diárias, mas estabelece também uma flexibilização desse horário, trazendo o comando de 8 horas diárias e 44 semanais. Ocorre que essa jornada normal máxima é a usualmente utilizada, mas nós temos algumas categorias que têm estabelecido por lei, por acordo individual, por convenção coletiva de trabalho, por acordo coletivo de trabalho, jornadas diferenciadas, como por exemplo, os bancários, 6 horas diárias, 30 horas semanais, entre outras modalidades de trabalho. Ocorre que o comando dado pela Constituição estabelece que a jornada não deverá ultrapassar 8 horas, mas, como dito, poderá ser relativizada. A questão é, e quando o empregado tem um contrato de trabalho estabelecido para 8 horas diárias ou 6 horas diárias, seja lá qual for o acordo entre empregado e empregador, desde que não esteja fora da lei? A CLT estabelece, assim como a Constituição Federal, o seguinte comando: as horas extraordinárias não poderão ultrapassar 2 por dia e deverão ser pagas com pelo menos 50% sobre o valor da hora trabalhada. Ocorre que a Constituição Federal também estabelece que essa jornada extraordinária poderá ser compensada através de um banco de horas. Mas o que seria um banco de horas? O banco de horas é um acordo de compensação estabelecido na Constituição Federal que deve ser realizado com a participação do sindicato através de um acordo coletivo ou de uma convenção coletiva de trabalho. Ocorre que, estabelecido o banco de horas na empresa nesses moldes estabelecidos pela Constituição Federal, o empregado que trabalhar em horário excepcional, sempre não superior a 2 horas, como regra, é claro, esse empregador terá a oportunidade de, ao invés de efetuar o pagamento a esse empregado, descontar através de horas em um próximo dia. O prazo para essa compensação é de 1 ano, nesses moldes estabelecidos pela Constituição. Mas a reforma trabalhista trouxe uma outra modalidade de implementação de banco de horas, que seja através de acordo individual. Só que aí as regras de compensação, o prazo máximo de compensação seria relativizado, ou seja, diminuído para 6 meses, contando então o empregado com esse prazo para ter as suas horas extras compensadas. Dando seguimento ao nosso programa, falaremos agora sobre a jornada parcial de trabalho. Essa modalidade já existia antes da reforma trabalhista, mas ela existia com uma outra roupagem, ou seja, essa jornada consistia em o prazo máximo de 25 horas semanais. Dentro dessa modalidade, as férias elas eram diferenciadas, podendo ir de no mínimo 8, no máximo 18 dias. O que nós tínhamos também de diferencial e que foi alterado pela reforma trabalhista era a impossibilidade do cumprimento de horas extras e a impossibilidade do pedido de abono de férias. Ora, após a Lei 13.467, houve uma alteração no artigo 58A da CLT no seguinte sentido: passaram a existir 2 espécies de possibilidades de contratação para esse tipo de jornada. Ou seja, a contratação feita em até 26 horas semanais permite a possibilidade de 6 horas até 6 horas
do cumprimento de horas extras dentro daquela semana. Mas a contratação feita em até 30 horas semanais não admite o horário extraordinário. Em relação às férias, as férias passaram a ser iguais às dos outros trabalhadores, ou seja, passou a ser a regra de 30 dias. Essa é a regra em relação às férias. Em relação ao abono de férias, agora é possível o pedido do abono de férias, desde que feito dentro do prazo estabelecido por lei. E para finalizar o nosso encontro, falaremos um pouquinho sobre o intervalo intrajornada, que é aquela que, como vocês sabem, acontece dentro da jornada de trabalho. Acontece que a reforma trabalhista trouxe uma relativização em relação ao período mínimo. Nós sabemos que a jornada cumprida acima de 6 horas até 8 horas diárias é estabelecida por lei um intervalo mínimo de 1 hora e máximo de 2. A reforma trabalhista trouxe a possibilidade de redução para meia hora, desde que cumpridos os requisitos estabelecidos por lei. Em relação a este mesmo assunto, nós tivemos uma alteração em relação ao pagamento. Antes, se o empregador não concedesse o intervalo intrajornada integralmente, ele pagaria integralmente a hora que deveria ser concedida, ou seja, o período cheio. Agora não. Através da Lei 13467 de 2017, o empregador fica somente obrigado a pagar o período que ele não concedeu, ou seja, se ele tiver retirado 10 minutos deste intervalo, o empregado fará jus ao pagamento como horário extraordinário apenas de 10 minutos. Hoje vimos mais alguns aspectos trazidos pela reforma trabalhista, como a jornada de trabalho e banco de horas, jornada de trabalho em tempo parcial e o intervalo intrajornada. Leiam o material que escrevi para vocês com o objetivo de atualização sobre os aspectos da reforma trabalhista. Bons estudos, até a próxima, um abraço.